Olá, amigos do Deus 5 Minutos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque eu estou aqui num lindo dia de sol, uma tarde ensolarada e deliciosa. Mas o vídeo de hoje, na verdade, vai contar um dos meus maiores desafios. Para quem me acompanha aqui no canal, já sabe que eu sou a garota das artesanices. Eu gosto de desenvolver projetos a partir de materiais antigos, de materiais que a gente possa reciclar e não de coisas triviais, todas novas. E um dos meus grandes desafios tem sido um espaço de trabalho. Por isso que eu resolvi deixar todos os outros projetos de lado e fazer uma bancada para que eu possa desenvolver as minhas artes, os meus trabalhos. Então, sejam bem-vindos nesse vídeo comigo, onde eu vou contar detalhadamente como foi o processo de criação. E olha que esse me deu bastante trabalho. A ideia não é desestimular você que acha que tem dificuldade de criar, muito pelo contrário. A ideia é mostrar que o processo de criação às vezes é um bocado trabalhoso e ele envolve assim, pesquisa, ele envolve repertório. E o que significa essa coisa para a gente começar de pesquisa e repertório? Primeiro, você tem que ter a sua ideia, o seu objetivo em mente. E aí, você vai começar a pesquisar o que outras pessoas fazem de parecido para que você possa desenvolver a sua própria ideia. E esse desenvolvimento tem que envolver dois elementos muito importantes, que é a técnica e a estética. Então, no meu caso, eu quero montar uma bancada de trabalho. Qual é a parte técnica? Eu preciso fazer com que ela seja firme, estável, que eu possa colocar ferramentas, que eu possa pintar, que eu possa fazer tudo aquilo que eu tenho intenção de desenvolver sobre ela. E a questão estética, que ela tenha uma coisa diferente, um charme, alguma coisa que ao olhar para ela deu um efeito surpresa. Só que eu tenho um terceiro elemento aí, que é o que complica tudo. Eu não quero comprar materiais. Então, eu tenho aqui algumas recolhas, alguns materiais que de vez em quando eu passeio aqui pela região e são desapegados pelas pessoas. E além dos móveis inteiros, eu costumo também pegar partes que eu acho que podem ser compostas e gerar alguma coisa nova. Então, confesso que já faz vários dias que eu tenho visto vídeos, lido algumas coisas, pesquisado, olhado para os meus materiais, medido esses materiais e aos pouquinhos a ideia foi se consolidando e aí eu comecei a estudar cada detalhe. Então, os apoios, a parte de fixação do pé no tampo, como eu faço o travamento dessa mesa para que ela não fique balançando. E o resultado vocês vão ver a partir de agora. Primeiro nós vamos ver os materiais que eu selecionei, a ideia, como ela foi concebida e o resultado final. Estas são portas de armário de cozinha, feitas de um material forte, resistente e perfeito para montar as laterais da bancada. Com 71 centímetros de altura e 40 de largura, são ótimas para usar inteiras, sem cortar. Além de pés reforçados, preciso ganhar um pouco de altura. Para isso, escolhi 2 caibros fortes a serem unidos em L. A parte mais alta faz o apoio e fica fixada, enquanto a parte de baixo apoia a lateral. A estrutura de uma porta de armário faz o esquadro da bancada e fixa a parte de baixo das laterais. Como existe uma cava, aproveito isso como encaixe para uma pequena régua que fixo em cada lateral externa. Essa pequena régua que vai naquele encaixe é fixada aqui numa certa altura da porta e vai fazer esse apoio da estrutura inferior que vai ligar as duas laterais. Essa estrutura vai passar por fora e vai se encaixar direitinho nessa régua. Essa é a parte da estrutura de porta que eu vazei e que vai fazer a amarração inferior com as estruturas laterais encaixadas. Para o tampo, uma chapa de aglomerado já revestida foi a melhor opção dentre os materiais que eu tinha.
na parte superior, junto ao tampo, também é preciso fazer uma estrutura de travamento, que deve acompanhar o desenho da parte inferior, feita com a moldura da porta. Olha só a bancada começando a tomar forma. Veja como eu utilizei a estrutura da porta que eu deixei vazada para suportar as laterais e fazer o esquadro. Aqui eu tive que fazer um corte para encaixar a porta. E essa porta, ou essa lateral, está suportada por esta sapata. Então, eu fiz um sapatinho para ela com duas partes de madeira e fixei tudo com parafusos longos de rosca. E olha, é bem sucata mesmo. Dá para ver o desgaste de cada parte e a diferença dos materiais. Depois de montar a parte de baixo, eu utilizo isso como um gabarito para montar a parte de cima. Tudo precisa ser bem aparafusado, afinal, não são materiais nobres e isso precisa suportar a estrutura. Então, as montagens são feitas delicadamente para evitar que a madeira estoure, mas ao mesmo tempo que seja muito reforçada. Para fazer a fixação do tampo, eu fixei nele primeiro a estrutura preta. E aí, eu fiz o encaixe dessas laterais por dentro e também fiz uma fixação bastante reforçada. Deixei a parte de trás alinhada para que ficasse mais espaço na frente e eu pudesse encaixar com mais facilidade o sargento, as travas das madeiras. Na parte de baixo, confesso que tive um problema. Os encaixes ficaram excelentes, mas como a madeira era muito fininha, acabou estourando um pouquinho quando eu coloquei os parafusos. Agora a parte do rodapé ficou direitinho, alinhada do jeito que eu esperava. Apesar de todos os travamentos que eu coloquei, ela ainda balançava. Então, não teve jeito. Eu tive que lançar mão da fixação de uma barra transversal para que ele ficasse bem estruturado. Não era a solução que eu mais desejava, porque isso poderia me atrapalhar um pouco na hora de fixar as presilhas na parte de trás. Mas dentro do material que eu tinha e das possibilidades, foi a melhor solução que eu encontrei. Ela ficou com 53 centímetros de largura, 1,77 m de comprimento e 79 centímetros de altura. E aí, o resultado final. E o que é que você achou? Tá com uma cara de Frankenstein? Juntei pedaços de todo jeito? Você tá certíssimo! E o importante nesse momento é que ela seja robusta, funcione, e eu já testei, tá funcionando muito bem para as minhas necessidades. Claro que ela merece uma carinha bonita, porém, isso é história para um outro vídeo, para um outro dia, e se você quiser ver essa transformação, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se não é inscrito, clica no sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo, e não esquece do seu like, ok? Vou deixar aqui alguma lista de outros vídeos legais para você assistir e nos vemos na próxima semana. Beijo, tchau, tchau!